Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Eu sou o Dr. Diego Capibaribe, urologista, e hoje nós vamos para mais uma aula do nosso módulo de aprendizado continuado, nosso módulo de próstata. No primeiro vídeo a gente viu o que era a próstata, para que serve. Depois nós vimos em uma segunda aula como avaliá-la, quais são os principais exames e também as principais doenças, que nós vamos começar a esmiuçar isso hoje, nessa nossa terceira aula, sobre no módulo de próstata, falar sobre HPB. E o que seria o HPB? A hiperplasia prostática benigna, ou seja, o crescimento normal ou o crescimento benigno da próstata. Quando a gente fala normal, isso a gente precisa entender direitinho. O normal quer dizer que segue uma norma, que segue a maioria, não quer dizer que você precise conviver com isso só pelo fato de ser muito comum. Alguns tipos de tumor são muito comuns, ninguém precisa viver com eles. Cálculos renais em alguns grupos de pessoas são muito comuns e não precisam conviver com eles, têm que ser tratados. Tá certo? Então hoje nós vamos começar a falar sobre esse módulo, vamos fazer uma pequena recapitulação também sobre a próstata, para que todo mundo entenda direitinho do que nós estamos falando. Então o que acontece? O que é essa hiperplasia prostática benigna? É o conhecido e tão famoso crescimento da próstata, o aumento, o inchaço da próstata. E o que acontece? Bom, a próstata, vamos só organizar aqui direitinho. Pronto. A próstata, ela tem, a partir dos 40 anos, ela sofre o que a gente chama de um despertar hormonal, onde essa área de transição que vocês estão vendo aqui em rosa, a área transicional, a zona transicional, que vocês veem que ficam agarradas, porque isso aqui é o canal urinário, isso que eu estou apontando aqui com a seta. Aqui em cima seria a bexiga e a urina passa por isso aqui. Eu vou colocar um link aqui em cima para um vídeo bem interessante que a gente fala sobre a anatomia dessa região, chamado coworking, que a gente tem entre o sistema reprodutor masculino e o sistema urinário. Então, essa convivência desses dois sistemas nesse mesmo local pode levar a uma interferência de um sobre o outro. Então, você tem aqui a próstata. E essa zona, por que eu apontei especificamente para ela? Porque essa é a zona que sofre com o envelhecimento do homem, das pessoas que têm próstata, com o envelhecimento dessa glândula, essa região vai sofrer um crescimento. E esse crescimento não tem nenhuma relação com o câncer de próstata, mas ele vai gerar uma obstrução do canal urinário, tá certo? Então é importante a gente identificar isso para entender os sintomas e o que acontece. Vocês estão vendo aqui mais uma foto, onde a próstata é essa bolinha, logo embaixo disso aqui que é a bexiga, tá certo? Está em inglês bladder, mas é bexiga. A urina vai escoar por aqui, por onde também vão passar, ó, isso aqui são as vesículas seminais por onde vai sair o esperma. E o que acontece? Que vocês vão entender o que acontece quando ela cresce, principalmente aquela zona próxima da área por onde sai a urina. Vai haver uma obstrução. Benign Prostatic Hyperplasia, BPH em inglês, HPB em português, hiperplasia prostática benigna. Vai haver também uma obstrução parcial dos canais por onde sai o esperma. Por isso que muitos homens, com o crescer da próstata e o passar do tempo, vão perceber uma diminuição no volume e na pressão com que o esperma sai. Tá certo? Então é interessante, é importante a gente entender, tá certo? Voltando aqui um pouquinho, onde é que fica a próstata, por que o toque é importante, em relação à bexiga, o esperma que vem daqui dos testículos se une aqui na próstata, no ducto ejaculatório, ele vai entrar aqui nas vesículas seminais e por que isso tudo está ligado, tá certo? A gente vai ver aqui também nesse ultrassom da próstata, como ela cresce para dentro da bexiga e como isso vai afetar não só a urina, mas como a gente viu nessa foto aqui, mais em cima, também a saída do esperma. Você está vendo que aqui está mais desobstruído e aqui está mais obstruído, tá bom? Nós não vamos falar hoje sobre inflamação, vamos falar só do crescimento
benigno. Então, entendendo o que é a próstata nos vídeos que a gente já aqui no canal demonstrou, a anatomia, as zonas e como elas interagem com o sistema urinário, lembrando, a próstata é uma glândula do sistema reprodutor. Ela ajuda a alimentar, maturar e manter bem condicionados e vivos os espermatozoides até a ejaculação. Então, a partir dos 40 anos, esse despertar hormonal leva a um crescimento, principalmente dessa zona, que sai ocupando e obstruindo e esmagando todas as outras áreas, ao ponto de ser quase toda a próstata, quando elas se tornam muito grandes. Tá certo? E no momento em que você tem essa obstrução, quais são os principais sintomas? A gente tem que pensar nesses sintomas como quando o paciente vai ao banheiro, o que ele sente? E é toda uma historinha que vai delimitar os principais sintomas. Bom, o paciente vai sentir principalmente uma urgência, é muito comum. O paciente vive ao redor da próstata e do sistema urinário dele. Ele precisa, sempre que sai de casa, usar o banheiro. Antes de chegar onde ele vai no shopping, ele tem que procurar onde é o banheiro mais próximo para estacionar, tem que correr no meio do filme, depois do filme, antes de tomar uma cerveja. E aí se torna incessante essa urgência para ir ao banheiro. Então ele tem que correr para o banheiro sempre que ele tem vontade, nunca é uma vontade suave, a maioria das vezes não é uma vontade leve que ele controla, ele precisa correr para o banheiro. A sensação imediata de precisar urinar agora é muito comum e em alguns casos gerar até incontinência, em longas viagens ele tenta segurar, não consegue chegar a um posto, não quer urinar na rua, termina perdendo um pouco de urina na roupa. E aí, vamos dizer, o paciente saiu correndo para urinar, ele chega para urinar, colocou o pênis para fora, vai tentar urinar e não consegue. Ele precisa relaxar um pouco, às vezes no banho com água morna, fazer força e lentamente começa a formar um jato. Isso é a hesitância, é um jato hesitante. Demora para começar a urinar, isso é um sintoma muito importante, muito comum. A intermitência, ele quando consegue finalmente urinar, o jato corta e depois volta, e corta e depois volta, como se a bexiga cansasse e não tivesse força para vencer aquela resistência. Para de urinar no meio, depois o jato recomeça. Agora nós vamos ver o esvaziamento incompleto. Quando ele finalmente terminou, parou de urinar e não sai mais nada, ele fica com a sensação de que ainda sobrou um pouco de urina. Tá certo? Em comum de praticamente todos os pacientes é um jato fraco, sem pressão, espalhado, molha os pés e a calça e demora para acabar. Chega alguém para urinar do lado dele no banheiro do shopping, ali no mictório, vai, urina, vai embora, chega outro, vai embora e ele continua ali. Então isso é uma característica do jato fraco. Uma frequência aumentada, pacientes que precisam ir ao banheiro antes de 1 a 2 horas, com muita frequência ao longo do dia inteiro, isso quer dizer uma frequência aumentada, quando eles percebem que para beber a mesma quantidade de água, para a mesma atividade daquele dia, eles ainda assim precisaram ir com cada vez mais frequência ao banheiro, aí chega todos aqueles outros sintomas, esforço, jato fraco e tudo mais que a gente já mencionou. E essa frequência aumentada à noite a gente chama de nictúria, quando o paciente urina mais de 2 a 3 vezes com prejuízo na qualidade do sono. Tá certo? Essa nictúria está associada a outras circunstâncias também, como obesidade, edema nas pernas, varizes, medicações e alguns hábitos como atividade física muito próximo da hora de dormir, o paciente bebe muita água e à noite tem que eliminar. Então isso pode acontecer e é uma conversa bem mais longa em outros vídeos que nós vamos esmiuçar um pouco mais. Certo? E em que pacientes isso acontece? Quem tem e quando aparece? A gente já falou essa primeira informação, principalmente a partir dos 40 anos, essa incidência de quantos homens do total, todas as pessoas que podem sofrer disso, quantas pessoas têm? Depende da idade. A partir dos 40 anos aparece, em torno de 8% dos pacientes vão ter algum sintoma, podendo chegar a 60%, em alguns estudos até 80% dos pacientes com 80 anos vão ter um aumento da próstata, tomando como base o valor mais comum de uma próstata que não dá problema. Isso é outro assunto interessante, porque a próstata aumentar não quer dizer que ela está doente. Imagine que tem outros órgãos, outras áreas do corpo que também crescem, como a pálpebra.
Tem gente que a pálpebra, você já nasce com ela um pouco mais caída, você tem pessoas que a pálpebra cai com muito mais rapidez, outras que têm a pálpebra bem caída, mas que não tem nenhum desconforto, e outras que não conseguem enxergar direito. Então a próstata, quando você tem uma pálpebra bem retraída, raramente você vai ter alguém que tem algum desconforto. Então pessoas que têm uma próstata em torno de 30 gramas, raramente têm algum sintoma, mas algumas têm. Pacientes que vão tendo próstatas maiores, até 60, 90, 120 gramas, vai aumentando a chance de ele sentir alguma coisa e ela se tornar um problema. E aí se torna uma doença. Então, pode chegar até 80% dos pacientes com mais de 80 anos, uma próstata grande, associada a sintomas. Então, o histórico familiar é muito importante. Se você tem um pai ou um irmão que, numa idade mais avançada que a sua, tiveram esse problema do crescimento com sintomas, provavelmente você precisa ficar atento, fazer exames com a maior frequência. Distúrbios hormonais vão afetar pacientes que têm testosterona muito baixa, tanto ao longo da vida como se tornam hipogonádicos, que é quando a testosterona cai muito, eles podem ter também um crescimento impedido da próstata e ela fica bem pequena. Testosterona normal pode ter uma próstata normal, mas pode ter também um crescimento. E pacientes com testosterona mais alta não está muito associado a um crescimento mais acelerado. Mas pacientes que tinham uma próstata pequena e pouca testosterona, ao tomar a medicação, pode se associar a um crescimento mais acelerado, quando eles começam a atingir níveis maiores, mais normais de testosterona, quando antes tinham testosterona muito baixo. Vamos agora para outro ponto. Então, como é que a gente vai avaliar, como é que a gente vai tratar, como é que a gente vai acompanhar e o que você precisa saber sobre a sua próstata no consultório, quando vale a pena fazer uma coisa ou outra? Bom, isso a gente vai explicar aqui rapidinho para vocês e vai ficar bem simples, bem fácil de compreender. Os principais exames para avaliar a próstata começam pelo toque retal, como a gente viu naquela foto e como você vai ver no vídeo sobre a anatomia da próstata e como avaliá-la. Só procurar os módulos de aulas passadas, tá certo? Aqui nessa nossa plataforma e vai ser fácil de encontrar. O toque retal é o mais simples. Você pode fazer no consultório, demora em torno de 10, 15 segundos e a gente consegue através da avaliação da polpa digital. Quantas polpas digitais a sua próstata acomoda? Então vamos dizer que seja aqui minha mão. 1, 2, 3, 4, daria em torno de 10 gramas por polpa digital. Então uma próstata grande que eu consiga, vamos dizer aqui, eu teria 4, 5 polpas digitais mais acima também, mas se fosse menor que isso, uma próstata desse tamanho eu teria 2 a 3 polpas digitais, em torno de 30 gramas. Mas se eu acomodo várias, aí você vai ter uma próstata desse tamanho da minha mão, ela teria em torno de 200 gramas. Então eu teria uma área de aproximadamente 20 polpas digitais. Então é mais ou menos uma maneira muito básica de avaliar em locais onde você não consegue outros exames mais complexos. Então, a polpa digital, a pontinha do dedo, tá certo? Essa polpa digital aqui, ela seria em torno de 10 gramas de próstata. Então, no exame do toque, o médico vai avaliar dessa forma. O ultrassom da próstata transabdominal, ou seja, que é feito pela barriga, vai dar uma avaliação aproximada do tamanho da próstata, mas pode ter erros de até 30% no tamanho da próstata. Então, se você faz esse exame todo dia com médicos diferentes, pode variar até 30% para mais ou para menos. O ultrassom transretal tem uma variação menor, porque ele vai mais próximo da próstata, então a variação é menor, em torno de 10%, mas é mais incômodo, a gente utiliza muito para fazer biópsia. Então não utiliza tanto no dia a dia, que é mais incômodo e mais difícil de encontrar. A ressonância magnética da pelve e da próstata, ela pode dar o tamanho da próstata, mas a gente não utiliza de rotina também, porque é um exame muito mais complexo, mais incômodo, difícil de encontrar e mais caro para ver só o tamanho da próstata. PSA e biópsia vai avaliar a próstata em outros aspectos, em termos de inflamação, infecção, câncer de próstata e outros mais, tá certo? Então, avalia a próstata, mas não é utilizado para... ele pode excluir um tumor e a gente ficar com o diagnóstico de próstata aumentada, mas não é específico para isso. O tratamento, então, daqueles pacientes que fizeram o exame, viram que a próstata está aumentada, que tem todos aqueles sintomas, o ultrassom, uma coisa que eu esqueci de falar, o ultrassom da próstata, o que ele vai avaliar? O tamanho,
o quanto ela entra na bexiga, como aquele ultrassom que a gente viu no começo do vídeo, e o quanto sobra de urina. Então ele vai avaliar o resíduo pós-miccional. Quando ele é mais de 30 ml, a gente precisa ficar em alerta. Até 60 é leve, 90, moderado, acima de 90 é um resíduo pós-miccional, ou seja, a bexiga não consegue esvaziar completamente, então ela deixa muita urina no final, quando você não consegue mais fazer um jato urinário, sobra muito. Então isso é um aspecto que precisa ser bem avaliado quanto aos sintomas e necessidade de tratamento. Vai ver também outras alterações, como divertículos, trabeculações e espessamento da parede. Então, o ultrassom da próstata é muito importante para isso. Identificou esses sintomas e esses sinais do ultrassom da próstata, esses sintomas de que a próstata já não está mais aguentando e o sistema urinário está sofrendo, vamos para as medicações. Próstatas menores, alfa-bloqueador resolve. Quais são os principais? A doxazosina e a tansulosina. Doxazosina mais antigo e vem nas apresentações de 2 e 4 miligramas. A tansulosina tem uma apresentação única de 4 miligramas. Uma outra medicação é o inibidor da enzima 5-alfa-redutase, que pega a testosterona normal, testosterona recém-produzida, e transforma na sua forma ativa e mais potente. Então, nós temos dois representantes, que é a finasterida, por isso que a gente utiliza a de 1 miligrama para o cabelo, que a testosterona age atrofiando o folículo capilar. A finasterida muita gente conhece para evitar a perda de cabelo, mas agindo da mesma forma, evita o crescimento da próstata. 5 miligramas é sua apresentação para utilização por motivo de HPB, hiperplasia da próstata. E a dutasterida, o mais recente, 0,5 miligramas, tem sido utilizado também na dermatologia para tratamento capilar. Essas medicações podem atuar em conjunto, tá certo? São as principais para melhorar o fluxo, impedir o crescimento ou reduzir o tamanho da próstata. Muitas vezes apresentações como do Homo-HP, Hominis ou Combodart, tem diversas medicações e associações dessas substâncias, doxazosina e finasterida, tansulosina e dutasterida. Mas e aí, essa medicação resolve sempre? Não. A maioria dos pacientes, quando precisam utilizar dessa medicação em combinação muito cedo na vida, a chance de em algum momento necessitar de cirurgia é muito alta. Chega a ser quase todos os pacientes, quase 100% dos pacientes vão precisar de cirurgia quando eles ainda têm uma expectativa de vida muito grande e já precisam muito cedo dessas duas medicações. E outro fator que pode levar à necessidade de cirurgia são esses efeitos colaterais, tá certo? Pacientes que usam os alfa-bloqueadores podem ter distúrbios gastrointestinais, como azia, mal-estar, diarreia, dores nas pernas e dores lombares. E essa síndrome floppy iris, ela deixa a íris mais amolecida, porque tem alguns receptores alfa nessa região, e pacientes que vão se submeter à cirurgia de catarata precisam parar o uso do alfa-bloqueador pelo menos algumas semanas antes, para não ter perigo de fazer a cirurgia e ter qualquer dificuldade para o oftalmologista realizar o procedimento. Alguns efeitos colaterais daqueles inibidores da conversão da testosterona em a sua forma mais ativa pode levar ao insurtismo, que é o surgimento de pelos no corpo onde antes não tinham. Depressão, queda da libido, disfunção erétil e problemas no fígado também podem ser apresentados, podem surgir. Eu esqueci de colocar aqui também, mas até distúrbios nefrológicos, renais, com o uso prolongado. Mas isso acontece em pouquíssimos pacientes, né? Não é muito comum a gente encontrar esses efeitos colaterais, mas quando eles surgem, a gente precisa parar a medicação, tá certo? Ah, bom, eu quero tomar medicação, eu não quero mais tomar medicação, ela tem um custo associado que é importante, eu não aguento tomar o remédio, sinto os efeitos colaterais, mas eu preciso urinar bem. Então, a gente começa a apresentar ao paciente as alternativas cirúrgicas no tratamento. E nós temos diversos. Com a evolução da medicina e da tecnologia integrando a uma doença tão prevalente, hoje em dia a gente tem várias opções a depender do que o paciente quer, precisa ou espera do tratamento.
as opções menos invasivas, as opções que vão ser mais definitivas ou preservar algumas funções associadas ao sistema reprodutor vão ser variadas. A gente vai começar pelo iTind. O iTind, ele é um stent, um arame, um equipamento que pode ser de forma minimamente invasiva, ou seja, por dentro do canal da urina, pode ser colocado esse aramezinho aqui, ele tem esses 3 lados e vai entrar nos principais sulcos da próstata, gerando nessa região uma abertura, vocês estão vendo aqui, ó, um esmagamento, um afastamento dessas áreas que estão obstruindo a próstata, fica durante 5, 7 dias, bem posicionada nessa região da próstata, com um fiozinho que vai sair pelo pênis, e depois no consultório a gente pode remover e você vê que gerou uma abertura do canal urinário. É para próstatas pequenas, o paciente tem que saber que ele pode necessitar de novos procedimentos mais à frente. Os planos de saúde em geral não cobrem, tá certo? Então o paciente precisa pagar um valor a mais pelo equipamento e pelo procedimento cirúrgico. É tudo feito em consultório, com a sedação leve ou anestesia local. É muito fácil de ser posicionado e de ser retirado também, que é com uma sondinha. Tudo isso é realizado ambulatorialmente. O paciente não precisa ficar internado para realizar. E esse procedimento ele permite que o paciente se mantenha ejaculando de forma anterógrada. Vamos voltar aqui, que agora que eu percebi, um dos principais efeitos colaterais, principalmente do alfa-bloqueador, é a ejaculação retrógrada. Vou colocar aqui, ejaculação retrógrada. Vocês estão vendo que aqui é ao vivo mesmo o negócio, mais ou menos ao vivo, né? Mas a ejaculação retrógrada é a incapacidade de ejacular para frente, de eliminar o esperma no momento do orgasmo. As medicações alfa-bloqueadoras e os inibidores também da enzima 5-alfa-redutase, eles vão impedir que tenha pressão na ejaculação e a ejaculação então começa a entrar para a bexiga. Sai junto com a urina. Doutor, depois que eu urino, que fica saindo, depois que eu ejaculo, fica pingando, a ejaculação retrógrada é muito comum, não só com a medicação, mas em alguns dos procedimentos que nós vamos falar aqui. E essa é uma das medicações, ou dos procedimentos que vai impedir que o paciente tenha ejaculação retrógrada, mas mantenha uma boa micção, tá certo? Outros procedimentos semelhantes que também vão permitir a manutenção da ejaculação e vão abrir bem os canais urinários sem ressecar a próstata, ou seja, são procedimentos não ressectórios, não tiram o tecido da próstata, apenas comprimem de forma a eles sofrerem uma isquemia, não conseguem se alimentar pelos vasos sanguíneos porque estão comprimidos, mas não mexe na função ejaculatória. Então nós temos o Urolift. O Urolift é esse outro procedimento aqui, vamos ampliar mais um pouco. O Urolift, você está vendo a próstata obstrutiva, ele também chega por dentro do canal urinário. É um aparelho que não requer ressecção, abertura, corte, sangramentos. Ele vai identificar a área de obstrução e vai lançar esses clipes metálicos que vão causar uma compressão externa, uma retração do tecido ao ponto que ele vai sofrer uma compressão pelos dois lados desse clipe, é como se fosse um H, ele vai comprimindo, gerando a isquemia, necrose e involução desse tecido. Vocês vão vendo aqui que são colocados esses clipes e vão abrir o canal urinário para que o paciente possa urinar e por não mexer nos ductos ejaculatórios, no tecido completo da próstata, nem no ápice e manter a musculatura responsável pela ejaculação, compressão das vesículas seminais íntegros, o paciente ejacula para frente, certo? Nós temos um dos procedimentos mais antigos, que é a RTU de próstata, que é a ressecção transuretral da próstata. Nós temos um vídeo que eu coloquei aqui para vocês lembrarem que ele existe. Vamos ampliar um pouquinho mais, que ficou pequeno aqui. Nós temos esse vídeo, que vocês podem procurar lá no canal, raspagem da próstata comentada,
ao vivo durante a cirurgia, eu fui comentando sobre o procedimento para vocês entenderem do que se trata. Vão lá, assistam, curtam, compartilhem, tá certo? É bem interessante. É um procedimento onde você vai ver o quê? Você vai ter o quê? Um canal urinário vai servir de meio de entrada para esse aparelho, que é fininho como canal urinário, e lá dentro vocês vão ver no vídeo e vão ver aqui também o que vai acontecer. Você vai ter uma alça que vai ressecar o tecido. Essa alcinha bem aqui, ela vai raspar todo o tecido prostático que está obstruindo a saída da urina, e por esse tubinho vão saindo também esses pequenos fragmentos. Então você vai ter uma abertura e desobstrução total dessa região. Só que isso impede que o esperma saia por aqui, ele vai cair dentro da bexiga, vai impedir que a pressão da musculatura e das vesículas seminais gere o jato do esperma e o paciente ejacula para dentro da bexiga. Vamos voltar aqui, manter pequenininho para a gente continuar. Green light é um procedimento que vai ressecar também a próstata, mas não vai sobrar muita coisa. O que isso quer dizer? É um procedimento que retira tecido prostático, faz uma ablação dele através de laser. Esse laser ele sai por uma fibra grossa, ele é rebatido e ele vai ser apontado e vai agir diretamente no tecido da próstata, pulverizando, não sobra nada para a gente avaliar, a próstata é pulverizada e é ressecado toda a região obstrutiva. Esse é chamado de green light para pacientes que a gente já sabe que só tem uma próstata benigna, foram feitos exames, a avaliação e ela não tem nenhuma evidência de tumor. Então a gente pode remover ela toda sem precisar de biópsia e material para análise. HoLEP, Holmium Laser Enucleation of the Prostate, a enucleação prostática, tá certo? É a retirada do seu núcleo, da região obstrutiva. Então você tem uma próstata aqui que a gente vê que ela é obstrutiva, aqui é um comparativo, como se fosse uma analogia para você identificar o que é realizado. Se a próstata fosse uma laranja, a gente vai deixar a casca e o laser vai removendo todo o gomo central dela. É a mesma coisa que é realizado, joga tudo para dentro da bexiga e depois um morcelador, que é um aparelhinho que vai mastigar e retirar em fragmentos esse tecido. Pode ser mandado para análise, para biópsia, para avaliar outras doenças. É um procedimento também endoscópico realizado por dentro do canal urinário sem necessidade de cortes, é utilizado para próstatas de volume um pouco maior. Aí nós temos algo que muito provavelmente vai revolucionar o tratamento das próstatas. Por quê? Todos esses procedimentos aqui, eles têm o seu risco de sangramento, eles necessitam de internação, existe uma necessidade de uma anestesia muito mais importante, mais volumosa, demorada. A raspagem da próstata, ela tem riscos de sangramento, tem risco de obstrução, de formação de coágulos. Esse procedimento do urolift, ele é interessante, mas por ser metálico, às vezes o paciente precisa de uma cirurgia de câncer de próstata e esse metal pode transmitir energia para algumas áreas importantes que a gente precisa preservar no câncer de próstata, na cirurgia robótica, e é de um valor um pouco mais elevado o urolift. O iTind, ele é de forma semelhante, ele pode ser utilizado de forma minimamente invasiva também, mas você precisa deixar o paciente com algum equipamento lá dentro para depois voltar no consultório para ser retirado. Ele é relativamente simples, mas ainda assim existem alguns passos que são mais custosos ao paciente e mais chatinhos de lidar. O Rezum, o que é o Rezum? Ele é um aparelho minimamente invasivo, onde você vai entrar no canal urinário do paciente sob sedação leve ou anestesia local. Você vai colocar, olha isso aqui, um aparelho vai injetar na região da próstata que causa obstrução um vapor quente de água
que vai gerar uma necrose do tecido por conta da desnaturação dessas proteínas e vai gerar a involução do tecido prostático, sem afetar a ejaculação do paciente, sem necessidade de deixar nada no paciente ali, como um arame. O paciente precisa ficar só de sonda durante alguns poucos dias. O paciente não precisa mais tomar medicação e vai permanecer a ejaculação anterógrada, ou seja, a ejaculação normal. É um procedimento que, dentre todos eles, é um dos menos invasivos, um dos mais resolutivos, com menores chances de necessidade de novos procedimentos e, caso sejam necessários, se permanecem minimamente invasivos. É um procedimento muito rápido que pode ser realizado ambulatorialmente, o paciente não precisa internar. Então, ele talvez vai chegar no Brasil agora em 2023, no meio do ano, muitos equipamentos que vão ser distribuídos pelo Brasil para alguns grupos já treinados para realizar esse procedimento, que muito provavelmente vai vir para ocupar espaços não só daquelas próstatas que não respondem à medicação, mas também aquele paciente que responde à medicação, mas que não quer tomar, quer ter uma vida livre de remédios e dos seus efeitos colaterais. Aqui nós vamos para o Aquabeam, que é uma ablação, o Aquablation, Aquabeam, é uma ablação. O que é uma ablação? A ablação é quando você retira tecido semelhante ao green light, semelhante ao HoLEP, você vai remover tecido da próstata, só que ele é um procedimento robótico, ele serve para próstatas maiores e ele vai realmente pulverizar com um jato de água, é uma opção ao HoLEP, ao green light, a RTU, a diversos outros procedimentos, ou quando você não conseguir realizar procedimentos como RESUM ou iTind, que são semelhantes em termos de indicação e de benefícios ao paciente, e só que ele é um pouco mais caro, porque o equipamento utiliza de tecnologia robótica, ele utiliza de ultrassom transretal a ablação, e depois o cirurgião tem que entrar na bexiga do paciente para fazer uma hemostasia, então ainda existe algum riscozinho de sangramento, tá certo? Aqui é a gente realizando o mapeamento da próstata com esse aparelho Aquablation para identificar a área da próstata, não toda, mas a área que causa obstrução. Você aperta o play e ele vai lá pulverizando com um jato muito intenso de água todo esse tecido, tá certo? E nós temos um dos procedimentos que nós mais realizamos no consultório, porque já é um pouco mais antigo, principalmente para próstatas aumentadas, que é a cirurgia robótica com o aparelho Da Vinci. Aqui são as suas gerações disponíveis no mercado, essa do meio com a incisão única só nos Estados Unidos, mas esse aqui, o Da Vinci X e o Da Vinci XI, são os que a gente mais utiliza para enucleação da próstata. Mas a gente precisa de uma anestesia geral, é aberta a bexiga, entra na próstata, remove todo aquele tecido obstrutivo e faz uma reconstrução total. O risco de sangramento é muito pequeno, quase zero, porque a gente controla muito bem pelo fato de olhar diretamente os vasos sanguíneos onde sangra e conseguir suturar, coisa que as outras técnicas não conseguem, que é o controle direto dos vasos. Então, apesar de ser mais invasiva, ainda que é chamada de minimamente invasiva, é uma das mais invasivas dentre todas essas, mas uma das mais resolutivas também para o paciente, tá certo? Alguns inconvenientes desses procedimentos é a necessidade de uso de um aparelho como o iTind e depois ser retirado, ficar resíduos do aparelho como no Urolift, que ficam equipamentos são deixados dentro da próstata, a raspagem, que existe um risco de sangramento quando o paciente tem tosse ou faz algum esforço, picos hipertensivos ou uso de medicação anticoagulantes, alguns procedimentos ablativos que não deixam tecido residual para a gente poder analisar depois, o HoLEP, que tem uma curva de aprendizado muito alta e o equipamento é muito caro, então não está disponível amplamente no Brasil. A retirada desse tecido para próstatas grandes pode ser demorado, mas é extremamente resolutivo e seguro também.
Nenhuma dessas técnicas é perigosa para o paciente, são extremamente seguras. O Rezum, que ainda não chegou, apesar de não ter risco de sangramento, diminui muito o risco de ejaculação retrógrada e resolve na maioria dos casos. É um procedimento que pode causar algum desconforto e dor nos primeiros dias, mas é extremamente suportável. O Aquabeam ainda não está presente no Brasil, ainda não está liberado, mas talvez seja um pouco mais caro e restrito a alguns pacientes específicos. A gente tem a robótica disponível amplamente para o tratamento das próstatas maiores de 80 a 100 gramas, mas é uma tecnologia um pouco mais cara e discretamente mais invasiva, porque ainda é minimamente invasiva, tá certo? O risco de incontinência nesses casos aqui são todos muito baixos, em torno de 3%, 2%, e a maioria dos casos que cursam com incontinência é transitória, praticamente todo mundo ao final de 6 meses, 1 ano, está plenamente confortável com a sua continência. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu tentei ser o mais completo possível, sem ser muito detalhista e usar de tantos termos médicos para que todo mundo possa aproveitar dessas informações. Eu sou o Dr. Diego Capibaribe, especialista no tratamento da próstata de todas as formas que você puder imaginar. Para mais dúvidas, deixa nos comentários aqui embaixo, agenda uma consulta, mas só não esquece de curtir, de comentar e compartilhar com quem está precisando dessa informação. Foi um prazer vê-los aqui mais uma vez e até a próxima oportunidade. Tchau, tchau.